Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, enfocando que existem três fases, né? A historiografia tradicional traz a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Alguns estudiosos falam numa quarta Revolução Industrial que viria até os dias de hoje, mas a historiografia tradicional trabalha com o fato de que essa terceira Revolução Industrial ainda ocorre até os dias de hoje, e é justamente sobre o que foi a Revolução Industrial, quais os fatores que fizeram com que houvesse essa expansão da Revolução Industrial, quais as transformações e consequências que essas revoluções industriais trouxeram, tá? É sobre isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Vocês vão perceber que é um tema que se repete também na geografia, e em geografia trabalha-se com alguns outros detalhes que a história em Revolução Industrial não traz, tá? Mas eu vou abarcar as principais características, os principais pontos que nós precisamos entender. Quando a gente fala em Revolução Industrial, nós temos que nos atentar que a eclosão, de fato, dessa Revolução Industrial veio no século XVIII, embora alguns historiadores digam que a palavra revolução foi usada de maneira equivocada, de maneira errada, porque não seria uma revolução industrial, seria uma evolução tecnológica, uma evolução porque nós já tínhamos instrumentos que vinham sendo aperfeiçoados desde a idade dos metais, ou seja, muito antes disso, né? Desde os primeiros instrumentos que os homens construíram de pedra. Então, é uma evolução tecnológica, a gente vai entender por quê. E, ao mesmo tempo, uma revolução social. Porque com a evolução da tecnologia, de instrumentos cada vez, né, que encurtam distâncias, que aceleram a produção, isso tudo vai trazer uma mudança na sociedade, nas relações sociais. E é justamente sobre isso que nós vamos abordar nesse vídeo, tá ok? Temos que deixar muito claro que a Revolução Industrial, como nós costumamos dizer didaticamente, é a transição, é a mudança da manufatura, do trabalho manual, para a maquinofatura, que passa a produzir, portanto, através de máquinas, tá? Muda a forma de se produzirem os produtos, os mais variados produtos. O local que é pioneiro na Revolução Industrial é a Inglaterra, e a gente vai entender por quê, tá? Quais são os fatores que levam a Inglaterra, no século XVIII, a ser o primeiro país a abordar e viver a Revolução Industrial, tá? Primeiro fator é a acumulação de capital, né? O acúmulo de capital graças aos tratados de panos e vinhos, né? O tratado de Methuen com Portugal, no qual a Inglaterra saiu ganhando, porque os tecidos ingleses eram muito mais caros que os vinhos portugueses, tá? Os atos de navegação instituídos por Oliver Cromwell durante as revoluções inglesas, lá em 1650, que protegeram a produção econômica inglesa, promovendo o acúmulo de capital, assim como a atividade corsária, ou seja, os navios piratas ingleses que assaltavam durante grande parte da história os navios espanhóis que vinham carregados da América. Tudo isso fez com que houvesse um acúmulo de capital que permitiu que a Inglaterra tivesse dinheiro, capital, para investir em industrialização, tá? Outro ponto é a própria ascensão, subida da burguesia ao poder, que acontece também nas revoluções inglesas. Depois, inclusive, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Quando a burguesia, que é a dona dos meios de produção, a detentora desses meios de produção, está no poder, ali na Inglaterra, tá? Através das revoluções inglesas do século XVII. O próprio poderio naval britânico, né? A vitória da Armada Britânica sobre a suposta invencível Armada Espanhola, permite que a Inglaterra também se sobressaia, e é um dos fatores pelos quais surge a Revolução Industrial num primeiro momento na Inglaterra, né, o pioneirismo inglês. A abundância em matérias-primas, a Inglaterra também possuía, como o carvão e o ferro, que serão recursos extremamente essenciais nessa industrialização. A Inglaterra não está em conflitos internos, tá?
e nem externos naquele momento, o que faz com que fosse possível um investimento dentro do seu país. Os próprios chamados enclosures, que eram o cercamento dos campos, ou seja, os campos foram se tornando cada vez mais propriedade privada e os camponeses que não tinham emprego no campo iam para as cidades, gerando então um excesso de mão de obra. E esse excesso de mão de obra fez com que as indústrias ficassem lotadas de gente para trabalhar e ganhando miseravelmente, a gente vai falar sobre isso, enquanto a burguesia lucrava cada vez mais. Existência de vários portos e de uma extensão, né, uma vasta hidrovia na Inglaterra que facilitava então o escoamento dessa produção inglesa. Isso é muito importante para nós. Lembrar então que esses fatores colaboram para a eclosão da Revolução Industrial no primeiro momento na Inglaterra. E lembrar então que é ao mesmo tempo uma evolução tecnológica e uma transformação social que modifica as relações, especialmente entre a burguesia, que é a detentora dos meios de produção, dona das fábricas, e os operários, os proletários, que são os trabalhadores urbanos, que vão vender a sua força de trabalho, tá? Em troca de salários miseráveis, jornadas excessivas de trabalho, e tudo isso vai gerar sérios conflitos sociais. Por isso que a gente fala que é uma transformação social muito grande. Essas fases da Revolução podem ser divididas em três pela historiografia tradicional. A primeira fase, ela é determinada, essa primeira Revolução Industrial, com a utilização da matéria-prima, que seria a lã, tá? A fonte energética era o carvão, e o setor que mais foi investido nessa primeira revolução foi o setor têxtil, tá? Principalmente então a produção de tecidos e tal, roupas, enfim. A segunda revolução industrial, nós podemos dizer que ela nasce com o progresso ali científico e tecnológico ocorrido na Inglaterra, mas se expande por outros lugares da Europa, chegando inclusive aos Estados Unidos e principalmente na segunda metade do século XIX. E a matéria-prima nesse momento é o ferro, tá? A fonte energética passa a ser o petróleo, não mais o carvão. O setor, ou setores que serão, né, investimento dessa segunda revolução industrial, é o automobilístico, o siderúrgico e o setor naval, tá? E começa a chamada especialização do trabalho. Nessa chamada segunda revolução industrial, criam-se estruturas produtivas para ampliar e acelerar a produção. Entre essas estruturas produtivas, nós temos o Taylorismo, que vocês vão ver esses detalhes maiores na geografia, tá? Mas a gente vai falar pelo menos o básico. O Taylorismo é a chamada racionalização da produção. O que isso significa? Divisão de tarefas, tá? Especialização, treinamento, otimização do tempo, tá? No menor tempo possível essa produção será feita. Inclusive, cronometravam a produção. Havia uma hierarquia dentro dessa produção. Tem supervisão o tempo todo. Esse é o chamado Taylorismo, que é uma das estruturas produtivas que surge na segunda revolução industrial. Uma outra estrutura produtiva é o Fordismo, a gente lembra de Henry Ford, né, que investe na linha de montagem, principalmente no setor automobilístico. O primeiro a produzir em série, tá? A introdução das esteiras, que vão regular o ritmo dessa produção. Vai fixar a posição dos funcionários, cada um vai fazer apenas um detalhe desse produto. A produção chamada em massa, que gera também um consumo em massa, aceleração da produção e redução de custos dessa produção. Ao mesmo tempo, nós perceberemos uma alienação do trabalho como resultante disso. Inclusive o filme de Chaplin, né, do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, mostra exatamente alguém que passa 20 anos apertando parafusos e quando se aposenta com salário miserável não sabe o que fazer na vida, porque não tem noção do todo. Então, antes, na manufatura, você produzia o produto inteiro. Com a maquinofatura, você especializa o trabalho, cada um vai fazer apenas uma parte e perde-se a noção do todo, vindo a chamada alienação do trabalho, que o Marx trabalha tão bem, e a gente trabalha muito em sociologia, tá? Além do Taylorismo e do Fordismo,
também tem o chamado toyotismo, que é uma estrutura produtiva também surgida na segunda Revolução Industrial. O que é o chamado toyotismo, tá? Evitar excesso de produção. Há uma preocupação, porque eles estavam vivendo nesse momento uma crise do petróleo, tá? Na década de 70. Essa alta tecnologia, né? E surge o chamado just in time. O que significa isso? Produzir o necessário no tempo necessário, para não perder absolutamente nada, tá? A quantidade necessária, produzindo de acordo com aquilo que fosse realmente necessário, com a demanda, tá? Você não produz além daquilo que precisa. Então o que eles querem? Abolir estoque. Não pode sobrar, não tem que ter excedente. Inclusive nessa época do toyotismo, que vai ser utilizado muito no Japão também, a gente vai falar depois sobre isso, surge a chamada terceirização. O que é isso? É uma flexibilização da produção. Você transfere para outras empresas a produção de algumas peças de determinados produtos. Então isso também vai expandir a produção, aumentando a chamada globalização. As relações comerciais começam a se modificar nesse momento. Tudo isso acontece durante a segunda Revolução Industrial. E, inclusive, surgem a formação de grandes conglomerados comerciais e estratégias econômicas. É aí que a gente vai entrar com estratégias econômicas como os cartéis, que são combinação de preços entre empresas, tá? Aquelas empresas que já têm nome no mercado começam a combinar preços e comprar dos mesmos fornecedores. Truste, o que é o truste? Essa estratégia econômica é a fusão de duas empresas que já têm nome no mercado para evitar falência. São estratégias econômicas. Os holdings, empréstimos feitos, né, somente para empresas, compra de ações. Essas estratégias econômicas começam a ser utilizadas, principalmente ali a partir da segunda metade do século XIX, e surgem então durante a chamada segunda Revolução Industrial. Quando a gente caminha, eu tô resumindo bastante, tá, gente, para também não ficar um vídeo pesado e tudo mais. Quando a gente caminha para a terceira Revolução Industrial, que eclode ali mais ou menos no século XX, tá? E aí a gente tem, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que é uma revolução industrial mais eletrônica, tá? Uma verdadeira modernização das indústrias. Inclusive a gente chama essa terceira revolução industrial de revolução técnico-científica, tá? A fonte energética passa a ser o urânio e outras alternativas, como a energia eólica, tá? Os setores nos quais a gente vai investir: informática, robótica, a biotecnologia, tá? E inclusive a gente começa a perceber inúmeras transformações a partir da terceira revolução industrial. A própria globalização é um fator importante que surge aí para auxiliar na produção, né, nas relações comerciais entre diversos países do mundo, tá? Principalmente na área da tecnologia. E com base em tudo isso que a gente comenta, né, nessas revoluções industriais, essa revolução, esse processo tecnológico que modifica as relações sociais também, nós temos como grandes consequências não só o aumento da produção, como o aumento da poluição, o aumento do consumo, que passa a ser um consumo em massa, que também gera problema, tá? Concentração de renda cada vez maior nas mãos de quem? De uma burguesia, que é a detentora dos meios de produção, e vai trazer como consequência, principalmente a partir do século XIX, algumas manifestações, criação de sindicatos de trabalhadores que vão lutar contra as péssimas condições de trabalho. Porque desde o século XVIII, quando surgiu a Revolução Industrial lá na Inglaterra, nós tínhamos jornada excessiva de trabalho, não existe lei trabalhista, mulheres e crianças trabalham para ganhar menos da metade do que um homem ganha, mas precisavam trabalhar para complementar a renda. Não vai trabalhar por prazer, uma criança. Não, é porque necessitava. Eram pessoas extremamente pobres, que trabalhavam em péssimas condições, condições insalubres, e ganhavam miseravelmente, não tinham nenhuma proteção. Se perdesse uma mão numa máquina, não tinha indenização, perdia inclusive o emprego, porque deixa de ser produtivo, moravam em casas
miseráveis também. Alguns chegavam a não voltar para suas casas porque moravam muito longe, dormiam ali no chão da própria fábrica. Jornadas excessivas, gente, de mais de 16 horas por dia, muitas vezes, tá? Por isso que começam a surgir sindicatos de trabalhadores, união desses trabalhadores que querem modificar a sua situação. E inclusive tem um vídeo só sobre isso que eu vou encaminhar para vocês, quando surgem movimentos operários. O ludismo, que foi a quebra das máquinas, o cartismo, que é a carta do povo. Mas tudo isso eu trouxe num outro vídeo, tá? Que eu inclusive já gravei, porque aí fica mais fácil da gente entender que vão surgir também ideologias que defendem a burguesia, que é a ideologia liberal, e ideologias que defendem os operários, os trabalhadores, que é a ideologia socialista, comunista, o anarquismo. Tudo isso eu trouxe num outro vídeo, tá? Por isso que eu disse pra vocês que a Revolução Industrial, seja ela a primeira, a segunda ou a terceira revolução, é uma evolução da tecnologia, mas é ao mesmo tempo uma revolução social, porque transforma as relações sociais, as relações entre as pessoas, patrões e empregados e a população em geral, tá? São grandes consequências que a gente tem dessas revoluções industriais. Há uma descentralização da produção pelo mundo. Hoje a gente continua vivendo, segundo alguns historiadores, essa terceira revolução industrial, tá? Então é importante a própria internet hoje, porque que a gente consegue se comunicar dessa forma, e ainda bem que pelo menos assim a gente consegue se comunicar numa situação como essa de pandemia, graças à internet, que surge, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, como esse período de terceira revolução que não terminou ainda, né? Todos os dias surgem computadores, celulares novos, projetos novos dentro da robótica, da biotecnologia, que fazem com que o que foi criado ontem se torne obsoleto, se torne ultrapassado, criando inclusive um outro problema do desemprego estrutural, porque muitas coisas que eram feitas pelas pessoas passam agora a ser feitas pelas máquinas. Inclusive, no Japão já existem restaurantes onde não tem mais garçom, é tudo feito pela máquina, tá? Então, assim, é preocupante por um lado, tá? E aí são outras questões que a gente pode abordar num outro vídeo, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, para ele também não ficar tão extenso, e encaminho, depois que vocês assistirem esse vídeo, o vídeo sobre a Europa do século XIX, especialmente, que traz essas ideias de sindicatos, manifestações de operários, que é muito importante para a gente entender as transformações trazidas por essas revoluções industriais. E aí, só concluindo, repetindo mais uma vez, porque são revoluções sociais, que trazem transformação social, mas ao mesmo tempo representam um processo evolutivo dentro da área tecnológica, nos mais diversos setores, tá bom? Um beijo pra vocês, bons estudos, e nós vamos trocando ideias e tirando dúvidas também, tá? Tudo pela internet.